O seguinte, esse assunto é imperdível. Você que pegou o programa no início, me viu fazendo a escalada. Pois é, hoje a gente vai falar dos mitos da obesidade e prepare-se, porque você vai se surpreender com todas as respostas e as explicações dela, que é uma graça. E quando vem ao programa, gente, o que a gente recebe de e-mail, porque ela explica tão bem, e aí a gente começa a entender e pensa, poxa, por que eu não comecei antes, de repente, uma dieta dessa maneira? Ela fala de uma maneira tão tranquila que a gente entra nessa e se sente bem fazendo dieta, indo para uma vida saudável. Que é doutora Andressa... eu vou acertar o sobrenome. Heimscher. Acertei? Heimscher. Seja bem-vinda. Prazer recebê-la mais uma vez. Doutora Andressa, que é endocrinologista e que hoje vem com um assunto sério, um assunto importante. Doutora, a gente vai mostrar umas imagens, a gente vai fazer uma linha de pensamento para o pessoal de casa entender esses mitos. Mas antes da gente começar, eu acho bacana você explicar por que hoje as pessoas têm tanta dificuldade em adotar uma vida saudável, em perder peso e a obesidade de fato tem aumentado muito, né? Bom, Carol, o que eu sempre gosto de colocar é o seguinte, obesidade é uma doença multifatorial. As pessoas precisam estar conscientes disso para entender que, primeiro, ninguém é robozinho, né? Então, a obesidade, ela vem do meio em que a gente vive, então, do ambiente em que a gente está inserido, das demandas do nosso dia a dia, então, horário de sono, refeições, distribuição das refeições, qualidade dos alimentos, gasto calórico, ganho calórico, ou seja, o que a gente está ingerindo, o que a gente está gastando, qualidade do nosso metabolismo e, principalmente, a gente precisa entender que a gente é o que a gente come. E às vezes eu acho que é muito difícil, acho que para as pessoas fazerem uma análise crítica e entenderem que eu sou o resultado do meu hábito hoje. Então, muitas vezes eu tenho um paciente no consultório, ele fala, eu falo assim, você está satisfeito com o seu peso? E o paciente fala assim, não. Eu falei assim, então você não pode estar satisfeito com os seus hábitos, sejam eles os seus hábitos bons ou ruins. Você é um pacotinho, né? Seu pacotinho, eu sempre brinco assim, seu pacotinho de maçã, pera, laranja, seja o que for. Uma maçã boa e maçã ruim, mas você é um pacotinho. Esse pacotinho faz você pesar o seu peso. Então, por que a obesidade é uma pandemia? Porque existem vários hábitos ao longo dos anos que fazem as pessoas, no final do processo, pesarem o que elas pesam. Entendi. Então, é isso que eu acho que a gente precisa fazer. A gente precisa conscientizar as pessoas a buscarem dentro do saquinho de laranja, de maçã, seja o que for que você é. Eu gosto de dizer que eu sou maçã. Hoje eu tô até de vermelho. De saquinho eu não sei pensar que saquinho que eu sou. Ô, Nina, que saquinho que eu sou, assim, de repente, não sei. Tô saquinho pensando. De uva. De uva. Não, eu acho que mais light ainda. Eu tô na fase mais light ainda, doutora. Vou pensar, até o final da nossa pauta eu vou ver. Então, olha, a gente abre o saquinho do que você é e você olha... Então, hoje que eu tô de vermelho... Já sei. Saquinho de tomate. Pronto. Eu como tomate o dia inteiro, é isso? Eu sou um saquinho de tomate. Saquinho de tomate. Você, Carol, abriu o seu eu, o seu saquinho de tomate e pensou... Olha o que eu faço de errado. Isso faz eu pesar o que eu sou. Isso seja para o mal ou seja para o bem. E é essa análise crítica é que a gente precisa fazer. Para a gente poder buscar onde a gente está errando e também reforçar onde a gente está acertando. Entendi. Então, obesidade e ganho de peso, acho que tem tudo a ver com isso. E esses mitos que a gente vai colocar agora vão ajudar muita gente a rever esses conceitos e os hábitos que tem tido. Então, vou fazer o seguinte, a gente tem uma primeira imagem para a gente começar o nosso pensamento, que vocês vão entender qual é o primeiro mito que a doutora Andressa vai colocar, que talvez vocês até se espantem. Eu acho que sim, muita gente vai surpreender. Sim. Como é que tá a imagem aí? Tá no ponto? Tá ok? Então vamos lá, na tela. Água nas refeições engorda? E aí, doutora? Isso, gente, e olha que eu sou observadora, sabe? Que quando eu vou pro self-service, cara, eu fico olhando as pessoas, né? E eu olho, e eu canso de ver as pessoas na mesa, sem refrigerante, ou sem água, ou sem nada, comendo a comida sem nenhum tipo de líquido. E, na verdade, deixa eu contar um pouquinho pro telespectador como é que surgiu essa história de como é que a gente vai trabalhar os mitos. Porque foi assim,
a gente começou a prestar atenção, isso no consultório, os pacientes me perguntando, e eu falei assim, eu vou buscar embasamento científico para aquilo que as pessoas acreditam. Tá. Então, todo o trabalho que vai ser colocado aqui foi feita pesquisa científica, foram buscados artigos científicos para embasar aquilo que está sendo falado hoje. Perfeito, doutora, então, isso é muito importante. eu acho que é muito importante a gente colocar, não é achismo. Então, não tem nada de achismo aqui no que eu estou falando hoje, né? Para as pessoas ficarem confiantes de que o que está sendo falado aqui está sendo falado certo. Além das dicas do coração, tem também as dicas técnicas. Claro, né? claro, embasadas aí Em pesquisa. Em pesquisas científicas, né? claro. Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente pensa numa refeição, a gente tem que pensar que a refeição ela tem um conteúdo calórico, tá? Então, assim, o nosso corpo ele não discrimina. Se a gente está, por exemplo, comendo um prato de legumes e tomando uma água, ou se a gente está comendo um prato de sopa, que na verdade o que é? Legume misturado com água. Com água, exatamente. O corpo não discrimina. Então, no fundo, não faz diferença se a pessoa vai beber água antes, durante ou após a refeição. O que vai mudar é o valor calórico daquilo que a pessoa está se alimentando. Tá. Então, se você vai tomar a sua água ou se você vai tomar um milkshake, é isso que muda. Tá. O que mais vai mudar, então, o total das calorias daquela refeição. E essa colocação foi muito boa porque, olha, gente, quando você vai tomar uma sopa, isso é verdade, a gente nunca parou para pensar que a sopa é a água batida com os legumes, enfim, a carne, o que você quiser colocar na sua sopa, mas tem água ali. Então, se você não bebe água durante as refeições, mas você toma uma sopa numa refeição, você está ingerindo água. Exato. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Exato. Ou seja, é mito. Beber água durante as refeições é mito. Não engorda. Não engorda. Inclusive, tem um trabalho científico que voluntários, eles ingeriram água antes das refeições. Tá. E, inclusive, perderam mais peso, porque eles se sentiram mais saciados. Então, não é verdade de que é proibido beber água durante as refeições. Pelo contrário, você pode beber água. Inclusive, é importante que a pessoa se mantenha hidratada ao longo do dia e durante as refeições também. Porque também dá sede, né? A gente está se alimentando ali, normalmente ingerindo uma alimentação do sódio que vai dar sede, então não tem problema. Não tem problema nenhum. O fato de repente, estufar um pouquinho a barriga, aquela sensação que, estufou um pouquinho. Isso é temporário, isso não é engordar. Não é engordar. O que é muito interessante é o seguinte, isso também a gente precisa colocar. Todo o nosso intestino, ele libera sinalização para o cérebro, dizendo que a gente está ingerindo alimento. Então, existem hormônios do intestino, toda vez que o intestino se dilata, que o estômago se dilata, ele vai sinalizar para o cérebro que está entrando comida. Tá. Não, a água, na verdade, não vai interferir nessa sinalização, não é porque ele está mais dilatado ou menos dilatado. Essa sinalização, ela é regida principalmente pelo conteúdo de nutrientes que está no estômago. Então, entendi. Não vai mudar. A pessoa não vai se sentir no fringir dos ovos, no final das contas, mais ou menos saciada. Vai ser uma sensação temporária. Entendi. Vamos para o nosso próximo slide para vocês entenderem. Vamos ver qual que é. Olha lá, na tela. Suar emagrece. Suar emagrece. Tem um monte de gente. Bom, vou correr no Ibirapuera, aí eu vejo pessoal assim, né? Blusa de manga comprida, calça, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Moletom, maior calor, a pessoa correndo com moletom. E aí, doutora? Bom, qual é a diferença? A diferença é que suar faz perder peso. Certo. Porque perder peso porque a desidratação faz perder peso. Então a pessoa foi lá, suou meio litro de água, vamos dizer. Ela vai se pesar, realmente, ela perdeu meio quilo, mas ela, ao se reidratar, ela vai ganhar esse peso de volta. Certo. É diferente de emagrecer. O que a gente quer quando a gente emagrece, Carol? Que as células de gordura... Então, vamos agora fazer... Eu falo assim, vamos passar a linha do tempo. Blum, 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 blum. Então, assim, o que é a célula de gordura? A célula de gordura é o nosso depósito. A gotícula de gordura, ela fica dentro da célula de gordura. E o ideal é que essa gordura, ela saia de dentro da célula de gordura e que a célula de gordura, ela murche.
Tá, porque ela não desaparece. Ela não existe desaparece, isso. não é mágica. Não é mágica. Quero que a célula de gordura desapareça. Não tem como. Ela murcha. Ela murcha. Por quê? Porque a gordura ela sai de dentro, ela vai para a circulação e ela é utilizada pelo nosso corpo para gerar energia. Tá. Então, na verdade, não é desapareceu, puf. Ela foi utilizada da reserva, da nossa despensa, Tá. bumbum, quadril, barriga, Tá. e ela foi ser utilizada como forma de energia, ok? Uhum. Então, quando a gente sua, a gente perde pelo suor a água e sais minerais, basicamente cloreto de sódio. Tá. Então, o que acontece? A gente desidratou, a gente não agiu na célula de gordura, a gente não forçou a célula de gordura a tirar gordura de dentro dela. No máximo que a gente fez foi desidratar um pouco o ambiente em que a célula de gordura está inserida. Entendi. Então, a gente precisa imaginar isso como, por exemplo, eu gosto da ideia da gente imaginar a questão assim, é como se fossem várias células grudadas, uma do lado da outra, e existe um pouco de líquido entre elas. É como quando a gente faz a drenagem, que elas ficam mais juntinhas, porque a gente tira o líquido entre elas. Quando a gente transpira, todo o nosso corpo fica desidratado. Tá. Então, a gente perde líquido, mas a gordura em si não sai. Continua lá. Então não Continua emagrece. lá. Não emagrece, a gente não sua gordura. Mas para quem tem, agora uma pergunta relacionada a isso. Para quem tem retenção de líquido, suar mais é positivo? Suar, para quem tem retenção de líquido, na verdade, não impacta no final, sabe, Carol? Porque o que vai impactar é a perda de gordura. Se a pessoa retém líquido, ela retém líquido porque ela tem mais células de gordura. Na verdade, é um ciclo vicioso. Tá. Ela tem mais célula de gordura e ela retém mais líquido. Entendi. A hora que ela diminui a quantidade de células de gordura, porque ela diminui o processo inflamatório da gordura, ela passa a reter menos líquido. Entendi. O que acontece é que ajuda no aspecto. Eu gosto de indicar, porque às vezes melhora o aspecto, aí a gente entra num ciclo virtuoso, que é melhora o aspecto, a pessoa se sente melhor e ela adere melhor na dieta. Tá, ok, entendi. é válido, mas uma coisa é um lado e outra coisa é outra coisa. Entendi. Entendeu? Então, mesmo para as pessoas que têm essa retenção de líquido, ficarem desidratadas, então ir desidratando o organismo, não é saudável. Não é saudável. E outra coisa, você está na esteira, correndo ou andando, e você está suando pouco, o seu colega do lado está suando horrores, não quer dizer que ele está emagrecendo mais do que você. Cada um de nós tem uma distribuição das glândulas de suor. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Os homens têm mais do que as mulheres, existem pessoas que têm mais do que outras. Entendi. Então, não quer dizer que o seu colega que está suando mais está gastando mais. O que ele está é que provavelmente ele deve estar com o corpo mais aquecido, o suor é um jeito do corpo esfriar mais rápido e com isso ele provavelmente está necessitando mais esfriar o corpo. Troca. Exato. Mas não quer dizer que ele está emagrecendo mais. Então, não é verdade. Suar não emagrece. não emagrece. Mito. Doutora Andressa, tá todo mundo assim. Peraí, Carol, mas a gente já não falou várias vezes que a gente tem que se alimentar de 3 em 3 horas? Sim ou não? E aí? Aquela carinha da internet. Aquela assim. carinha na internet. E aí, o que a doutora Andressa vai falar agora, será que a gente vai ter que mudar tudo? Não. Não. Calma, ela vai não é explicar. Diga lá. Então, eu vou começar contando de onde surgiu a história de escrever sobre esse mito. Tá. Então, foi assim. Eu fui estudar sobre isso, eu fui fazer uma pesquisa extensa de onde que tinha surgido essa história de 3 em 3 horas, porque não é possível. Alguém, alguma vez, em algum lugar na vida, deve ter escrito algum tratado sobre comer de 3 em 3 horas. Na verdade, não existe nada escrito sobre deve-se comer de 3 em 3 horas, caso contrário, engordarás. Não tem nada, não existe isso. O que existe é o seguinte, vamos para o primeiro slide? A gente pode ir? Vamos colocar o slide de novo, então, a carinha, aquele que a gente mostrou agora há pouco, que eu deixei todo mundo curioso. Vamos colocar ele de novo. Então, olha só, o que a gente precisa entender? Que os alimentos do seu dia e os alimentos, todos os alimentos que você ingere ao longo dos dias, dos meses, vão determinar o seu peso. Tá. Então,
Vamos passar para o próximo. A gente consegue ir para o próximo? Vamos para o próximo então, Má. Quando estiver pronto, você me dá o ok e já vamos para o próximo. Porque para a gente entender... a gente precisa entender na sequência. Temos que entender a sequência que eu falei para vocês, doutora André. Não, você dá aula, porque você explica eu muito dou, bem. Eu dou aula. Ah, arrasou. Então, e aí? Conforme a gente fraciona esses alimentos, não vai interferir, na verdade, no valor calórico total do dia. O que vai definir o seu peso é o seu balanço energético, ou seja, o que você está ingerindo daquilo que você está gastando. Okay. Se você fracionou em 5 vezes, 10 vezes ou comeu tudo em uma refeição no dia, não muda. Certo. O que eu quero dizer para quem está em casa? Calma, respirem. Não estou dizendo que é para comer uma refeição só por dia. Não é isso. Não é isso. É o seguinte, então vamos lá. Se eu, por exemplo, pegar 1.200 calorias e fizer 10 refeições de 120 calorias, em termos de peso, é a mesma coisa de eu fazer 3 refeições de 300 e poucas calorias, fazer 2 refeições de 600 calorias. Para controlar o peso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por quê? Porque a gente vai ingerir X de calorias. Exato, é um valor calórico, é um pacotinho. Do dia. Do dia. Perfeito. Ok? Muito bem. Qual é a ideia de comer de 3 em 3 horas? Muito bem. Por que o número mágico de 3 em 3 horas? Isso, eu não achei evidência científica em nenhum lugar. O que eu achei foi o seguinte, que existe uma evidência científica de que devemos nos alimentar em intervalos regulares. Perfeito. Por que nós devemos nos alimentar em intervalos regulares? Porque o nosso corpo, ao nos alimentarmos, libera sinais de saciedade para o cérebro. Quando a gente fica longos períodos em jejum, nós liberamos sinais de fome, sinais de alerta. E com isso existe uma tendência de compensação na refeição seguinte. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é por isso que a gente precisa se alimentar em intervalos regulares. Certo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa, sim, café, almoço e janta, e entre as refeições colocar um lanche, mas que o valor calórico total não ultrapasse o valor pretendido para aquela dieta. Perfeito. Quem viu o outro programa, lembra que a gente ensinou como é que a gente calcula a necessidade calórica do dia? Lembro que inclusive tinha um slide mostrando a conta. Isso, tinha continha. Então, para quem quer perder peso, a grosso modo, são 20 calorias por quilo de peso. Certo. Então, se uma pessoa pesa 80 quilos e quer perder peso, em torno de 1.600. Então, ela tem que dividir aquelas 1.600 calorias ao longo do dia. Perfeito. Para que ela não sinta fome entre as refeições. Tá. Ok. Agora, doutor, então, ó, já colocamos aqui. Comer de 3 em 3 horas emagrece? Mito. É mito, mas é um mito que tem uma polêmica. Exato. É saudável comer de 3 em 3 horas? Sim, é saudável. Mas quer dizer que vai emagrecer? Não. Porque se você comer de 3 em 3 horas alimentos muito calóricos, você vai engordar. Perfeito. Então, vocês entenderam qual é? É isso que a gente tem que pensar, né? Isso. Então, comer de 3 em 3 horas, super saudável, desde que seja dentro da nossa dieta. Perfeito. Distribuído ao longo do valor calórico pretendido ao longo do dia. Agora, 3 em 3 horas, não, calma, respira. Você não precisa comer de 3 em 3, você come em intervalos regulares. Não precisa ser, né, aquela coisa contada, ai, 3, já tá na hora 3. Não. Você precisa viver. Entendi. Né? E viver bem. Viver bem, feliz. Tranquilo. Surgiu uma perguntinha aqui. Quem perguntou aí, Má? Dentinho, beijo pra você. Adoro as perguntas do Dentinho. Mas essa pergunta é uma pergunta polêmica. E da outra vez que a doutora Andressa esteve aqui, a gente falou sobre isso, que é o lance do carboidrato. Tá. Temos que fazer um programa só sobre carboidrato, porque isso realmente, olha, é uma polêmica muito grande. Eu venho até com quadro negro. Você vem com quadro, a gente explica, a gente mostra, porque olha, é mito que comer carboidrato, ou é verdade, comer carboidrato depois das 18 horas engorda. Gente, e aí, doutora? Vamos voltar para o começo. Vamos voltar. Temos esse tempinho, não temos? Mas só para ela fechar com essa explicação. Diga. Qual é o valor calórico da sua dieta? 1.800 X, se você pesa 80 quilos. Tá.
idealmente, você precisa dividir da melhor forma possível. Tá. Agora, vai mudar se você comeu um pouco mais de carboidrato à noite ou de manhã, no fundo, não vai mudar se você manteve o valor calórico da sua dieta ao longo do dia. Entendi. Claro que o ideal é que você mantenha uma ingestão calórica nos 2/3 iniciais do seu dia. Mas porque a gente vai ter um gasto maior. Perfeito, porque você vai ter um gasto maior. Mas Tá. se você já está fazendo dieta, você já está gastando menos do que você já está comendo. Então, se você já está de dieta e está comendo carboidrato depois das 18 horas, não tem problema porque você não está extrapolando. Agora, se você não está de dieta e está comendo carboidrato depois das 18 horas, provavelmente você está extrapolando. Então, é a tua história. Carboidrato depois das 18 horas engorda? Sim, se ele está em excesso. Se ele está dentro da sua condição calórica do dia. E se você está comendo numa quantidade adequada, Exato. que é normalmente 3 colheres de sopa? Exato. Na maioria das vezes, 3 colheres de sopa de arroz integral, macarrão integral. Porque tem o lance do índice glicêmico envolvido também. Então, fazer o seguinte, gente, esse assunto é muito bom. Você volta pra gente falar só sobre carboidrato, uma aula de carboidrato com a doutora Andressa, porque hoje os mitos foram fantásticos, faltou um único mito que não vai dar tempo. A gente vai ficar devendo. Que é o mito do refrigerante. Esse refrigerante zero engorda. Esse eu vou deixar vocês na expectativa, mas olha, ela vai voltar. É sempre mais do que um prazer te receber. Eu queria falar da minha fanpage. Claro, convida todo mundo. Gente, minha fanpage, Endocrinologia em Dia, a gente escreve, a gente mesmo, porque agora a gente é uma equipe. Geber está em casa lá, vendo a nossa fanpage. Olha que bacana. E a gente escreve com muito carinho. Esse trabalho dos mitos é um trabalho que a gente tem feito com muito carinho. Eu queria convidar quem está em casa a curtir, a participar. Como que tá na fanpage? É Endocrinologia em Dia. Endocrinologia em Dia, lá no Face. Então, ó, aqui, tá convidando todo mundo. Então, é a fanpage, a Endocrinologia em Dia. É um trabalho muito carinhoso que a gente tem feito, é um trabalho de divulgação de temas em endocrinologia, de temas em saúde, que eu acho que afina muito com você bonita. Com certeza. Né? E a gente fica mais feliz, né, Má? E todo mundo em poder receber a doutora Andressa, que é, gente, olha, o que é o bacana é uma explicação que você consegue entender todo o processo, falar, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não procurei uma ajuda? Então, no final, dá tudo certo, desde que você tenha orientação. E esse é o nosso papel, trazer orientação com convidados maravilhosos que vêm aqui com embasamento científico e explicam o porquê das coisas. Assim fica muito mais fácil. E depois a gente descobriu que você é tomate, eu sou maçã, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu sou tomate total. Eu quero te agradecer. Muito obrigada. Carol, mais do que prazer. Sempre. Te espero, então, na próxima. Perfeito. Uma aula sobre carboidrato. A gente vai entender quantidade, a gente vai entender o que é o carboidrato, o que ele faz no nosso organismo, os horários que de repente podem favorecer o nosso metabolismo. Eu venho com um quadro negro, tá prometido. A gente vai botar ali, a gente vai virando as páginas, prometido. Uma aula mesmo, tudo sobre carboidrato. Prometido. Muito obrigada. Um Eu beijo e até a próxima. Ô, papo delícia, não é muito bom assim?